Amém. Curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus, pois mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede esse momento único e maravilhoso, Senhor, que temos de estar compartilhando e ouvindo da Tua palavra, Senhor. Agora eu te peço, fala, Deus, fala aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, nos edifica, nos transforma segundo o Teu querer, meu Pai. Fala, Senhor, é o que te peço e desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40 ao 56, para quem não encontrou, já está ali na tela. Me acompanhe, por favor. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Só até aqui. Os irmãos talvez estejam estranhando que normalmente, e é muito comum, nós pregadores, trazermos ou uma passagem ou outra, ou seja, ou a passagem da filha de Jairo, ou a passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas o Senhor me provocou, na verdade eu confesso, irmãos, que seria até um pouquinho antes, mas eu poupei um pouco a leitura do texto, porque na verdade há um ato contínuo do mover do Senhor Jesus que começa ali na cura do endemoniado Gerazeno. Ali começa um mover da ação de Jesus, e eu até anotei, que eu achei muito interessante, que é o modo como Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Naquele momento, se você perceber o cenário, ele se revela através de suas ações, do seu poder como Deus presente naquele lugar. Mais do que palavras, seus atos, seus feitos declaravam a olhos vistos quem ele era.
E isso é algo que eu e você devemos perceber, é algo que eu e você devemos estar atento, porque conforme esse mover aqui, algo tremendo, se você ler nos textos, e eu fiz questão de marcar, porque me tocou muito profundamente, e é sempre importante, eu acho, a gente compartilhar isso, porque antes da mensagem ela ser levada à igreja, ela toca o pregador, ela já fala conosco de tal modo que a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir. E algo que eu lia e mexia comigo, porque demonstrou o Senhor Jesus que Ele conseguiu libertar o homem que não podia ser dominado, que é o endemoniado Gezareno, a mulher que não podia ser curada, Ele curou, e ao pai que não podia mais ter ajuda, né, pois a filha estava morta, e Ele ajudou. É algo tremendo que eu e você devemos entender, que nada escapa ao poder do nosso Deus, mas nós temos de entender que isso não é como uma lâmpada mágica que você vai lá e esfrega, e agora eis aqui a oportunidade de fazer os seus pedidos. Envolve todo um comprometimento, envolve um ato que traz consequências. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de estar com os jovens e li essa mesma passagem, que ela se repete tanto aqui em Lucas, como ela vai estar também em Marcos, sendo que Marcos é ali no capítulo 5, do 21 ao 43, e em Mateus do 9, capítulo 9, do 18 ao 26. São sinópticas, são as mesmas passagens. Particularmente eu li até com os jovens a de Marcos, que quando eu vou pregar, especialmente ali, ou a mulher do fluxo, ou a filha de Jairo, ela tem pequenos detalhes que às vezes ilustram melhor uma mensagem. Por exemplo, em Marcos é onde você vai encontrar a mulher do fluxo de sangue dizendo a si mesma: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, serei curado, né? No Marcos também vai dizer que insistentemente Jairo clamava pela ajuda do Senhor. Então são pequenos detalhes que normalmente a gente usa o texto de Marcos, mas o importante é que essa passagem ela se repete e ela está nos 3 evangelhos, e isso é algo que chama muito a atenção da igreja, dado a sua importância. Quando algo é dito em mais de um, assim você tem que entender, algo muito importante Deus está nos falando nesse momento. E aqui de cara eu queria chamar a atenção para o Jairo e para a mulher do fluxo de sangue, 2 casos muito específicos, que eu, como disse, eu falava até com os jovens, e eu disse para eles, eu falei: olha, eu vejo uma grande semelhança entre o momento desses 2 personagens, vamos chamar assim, e a realidade da nossa juventude, não que não seja a realidade dos adultos também, mas dada o peso e as consequências de seus atos. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho de Jairo. O texto vai dizer que era um chefe da sinagoga, e é bom lembrar que nesse tempo nós tínhamos o templo, ainda tinha lá o templo de Herodes, onde os sacrifícios aconteciam. Então a sinagoga era basicamente o lugar onde realmente havia a ministração da palavra, era o lugar de aprendizado, do ensino. E essas pessoas que eram dados como chefes da sinagoga, elas tanto poderiam ser vamos dizer assim, os membros da liturgia, que em geral eram 3, o rabino que levava a palavra e outros 2 que o assessoravam, fosse pegando os rolos, né? Porque o texto era apresentado em rolos, ou coordenava os momentos de oração e de louvor, né? Era uma pessoa extremamente envolvida no processo religioso da fé judaica. Você está entendendo isso? Diga amém. Ele era membro do processo religioso, e o detalhe que eu quero que você registre é que ele vivia disso.
Lembrando que a cultura judaica é uma cultura naturalmente religiosa. Então aquele homem, ele dispunha de status, ele dispunha de condição financeira, justamente por estar vinculada a sua vida ao processo litúrgico da sinagoga. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, provinha dessa relação que ele tinha estabelecida com a sinagoga, com a fé, com a prática de fé judaica, que a se saber perseguia o Senhor Jesus, que era a contramão do processo religioso, pois ao mesmo tempo que o Senhor Jesus era a expressão viva, era o próprio Emanuel, Deus conosco, ao mesmo tempo ele quebrava, a cada vez que discursava, a cada vez que ele curava, ele quebrava toda aquela religiosidade, aquela coisa formatada que eles haviam criado ao longo de 400 anos praticamente de silêncio da relação com Deus. Eles haviam se apegado a uma prática religiosa na falta de um relacionamento com Deus, e eles já não mais conheciam a Deus, já não o reconheciam mesmo quando ele andava no meio deles. E naquele momento, os religiosos que andavam ao redor de Jesus queriam era encontrar uma falha, um motivo, um porquê para condená-lo e o matá-lo. Era esse o objetivo de todos os religiosos, e aí não somente os fariseus. Outra, é importante a gente também lembrar que a mulher do fluxo de sangue, e eu fiz questão de olhar porque a lei, ela, tanto em Levítico quanto em Números, olha só, em Levíticos 15, no versículo 25, vai falar justamente da pessoa que tem esse fluxo contínuo. Vai dizer assim, ó, Levítico 15, versículo 25, vai dizer: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Entenda, imunda aqui é impedida de adorar, é impedida de estar no convívio religioso. Ela não podia ir no templo, ela não podia tocar nas pessoas, ela era uma pessoa que tinha que ficar separada enquanto não fosse cessado aquele fluxo. E aí em Números, capítulo 5, no versículo 2, vai dizer assim, ó: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher. O ponto aqui que eu quero que você entenda, essa mulher, e a gente no tempo de Jesus não está falando de tanta gente assim, ela estava há 12 anos, vai dizer o texto, e já havia passado na mão de vários médicos, buscando, né, uma cura para a sua situação. Ou seja, ela era conhecida. Essa mulher, por conta da sua situação, e todo mundo sabia qual era a sua situação, entenda isso, ela tinha que ficar em casa, separada. Ela não podia tocar em ninguém, porque quando ela tocava nessa pessoa, essa pessoa também se tornava imunda. E aí com isso, e aí você vai encontrar não na Bíblia, mas em relatos históricos, quando uma pessoa considerada imunda, e aí se equipara até mesmo a um leproso, a prática, não necessariamente a lei, mas a prática era de apedrejamento e morte. Porque intencionalmente ela te fez imundo, intencionalmente ela veio e tocou em você sabendo que ela não podia, que ela tinha que estar à parte. Então era comum uma pessoa numa situação dessa, que quando fosse descoberta, fosse morta. E lembre-se, a morte era apedrejamento. Eu só quero que você entenda que não é simplesmente fui ali, dei um tiro e ela morreu. Não, era apedrejamento, apedrejar até morrer. Mas tanto Jairo quanto esta mulher, e eu tenho certeza, ambos tinham um pleno entendimento
entendimento das suas realidades. Ambos escolheram Jesus como o caminho. Entenda a ação que conduz a esse fato. É bom lembrar que isso aqui provavelmente, a Bíblia não cita exatamente, mas é em Cafarnaum, o lugar onde Jesus era muito, era conhecido como o lar do Senhor Jesus. Ele foi onde ele fez os maiores feitos, onde ele mais andava, onde ele mais esteve. E quando, especialmente no caso da mulher, quando Jesus está ali, você viu no início aqui, que diz que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, ou seja, havia uma grande multidão, muito alegre, muito feliz com o Senhor Jesus ali. Lembrando que na passagem anterior do Gezareno, o pessoal mandou ele embora, vai embora daqui, porque os demônios haviam entrado na manada de porcos, e esses haviam se lançado fora. Eles falaram: meu Deus do céu, sai daqui, vai embora, você só está dando problema para a gente. Mas eles, quando entram agora em Cafarnaum, ele é recebido com grande alegria, uma grande multidão. E aí no meio dessa grande multidão, quem vem? Lá vem o chefe da sinagoga. Eu imagino a multidão abrindo, dando passagem. Lá vem ele, meu Deus, ele vai confrontar o Senhor Jesus, ele vai falar alguma coisa, ele vai acusar o Senhor Jesus de alguma coisa, ele de repente vai dar ordem de prisão para o Senhor Jesus. Olha que loucura, o que esse homem veio fazer aqui? Eu imagino a apreensão da multidão. Meu Deus, lá vem ele. E aí esse homem, conhecido de todos, ele vai e se prostra de joelhos diante do Senhor Jesus. Eu imagino a multidão atônita. Esse aí não é o Jairo? Não é ele que ajuda lá na sinagoga? Não é ele? Ué, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus, e naquele momento ele clama, porque a sua filha está morrendo, e ele clama, declarando que se o Senhor Jesus for lá e a tocar, ela será salva. Ele fala isso na frente daquela multidão. E aí entra um outro detalhe que é importante, que em nenhuma das passagens, e Jesus vai com ele, mas você não tem Jesus falando nada é dito. A passagem diz que Jesus vai com ele, mas ele não diz nada. Quero que você entenda o talvez emocional de Jairo naquele momento. Ele, naquele momento que ele se prostra de joelhos diante do Senhor Jesus, ele acabou de abrir mão de tudo que ele tinha. E eu não estou falando simbolicamente. A partir daquele momento ele já sabia: agora vai vir. Eu vou ser talvez despejado da minha casa, eu não vou ter mais o ordenado que eu recebia da sinagoga, eu não vou ter mais talvez o respeito dos meus iguais, dos meus pares. Eu vou ser muito provavelmente impedido de entrar nas sinagogas, porque a partir daquele momento ele era persona non grata, ele a partir daquele momento era um herege, a partir daquele momento ele havia jogado fora todo o investimento que a religiosidade havia posto na vida dele. Ou seja, ele não sabia nem como seria o sustento dele, ele não sabia a partir daquele momento como seria amanhã. Amanhã ele já não fazia ideia como é que ele ia viver. Mas naquele momento que ele se prostra, o seu coração revelava o que realmente importava, o que realmente tinha valor, o que valia aquele sacrifício. E muitos de nós às vezes não percebe. Às vezes a gente já viu isso, até como exemplo, já vi em histórias, escolhe, é quando a pessoa está no leito de morte e fala: eu trocaria tudo que eu tenho por mais um momento. Trocaria tudo que tem.
A palavra vai dizer que é louco aquele que junta coisas que a traça e a ferrugem pode corroer, quando na verdade deveríamos juntar tesouros no céu. Mas naquele momento, Jairo, mesmo ciente disso tudo, ele se prostra diante do Senhor Jesus e caminha com o Senhor Jesus ao seu lar. Não bastasse o silêncio do Senhor Jesus, no meio do caminho, a multidão para. No meio do caminho, há um milagre. Jesus para, alguém tocou em mim. Eu imagino Jairo, que se viu representado por Pedro. Senhor, tem uma multidão aqui que te aperta, o Senhor vai me perguntar quem é que te tocou, Senhor? Todo mundo tocou no Senhor aqui, todo mundo está em volta do Senhor aqui, e o Senhor Jesus insiste, não, alguém me tocou porque eu senti poder, em alguns textos, virtude sair de mim. Aí aquela mulher, que até então devia estar assim, fui curada, agora eu posso sair de fininho daqui, fui embora, ninguém viu nada, tudo certo. Mas ele vira para a multidão e fala, quem me tocou? Aquela mulher podia ter ficado calada e não ter se apresentado, como foi o caso dos 10 leprosos. 10 leprosos, o Senhor cura 10, e só um retorna para agradecer. E o Senhor Jesus diz, só um foi salvo. 10 quiseram a bênção, mas só um foi salvo, pois glorificou a Deus. Aquela mulher, naquele momento, contrariando talvez toda a lógica, todo o sentido de autopreservação, ela se declara, fui eu, Senhor, fui eu que toquei. E não bastasse dizer fui eu, o texto vai dizer que ela conta toda a sua situação. Eu sou uma mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue, logo sou imunda, e eu toquei no Senhor, no meio dessa multidão, eu me espremi aqui, toquei nessa multidão toda, mas quando eu toquei no Senhor, eu fui curada. Ao mesmo tempo, é como se ela declarasse, se a minha vida acabar agora, amém, valeu a pena, porque ao menos eu toquei no Senhor. Valeu a pena, porque eu conheci o Senhor. Naquele momento o Senhor Jesus se alegra, e Ele não vai dizer que ela foi curada. Eu gosto muito disso, porque Ele vai dizer no versículo, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Às vezes a gente não percebe, mas Jesus usou aquela enfermidade, e também, se eu não me engano, no texto em Marcos, vai dizer que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela decidiu ir até Ele. Ouvindo falar de Jesus, ela ainda não tinha um relacionamento com Ele, ela não sabia realmente quem era Ele, mas ouvindo falar que havia um profeta, e muito provavelmente foi isso que ela escutou, havia um profeta que cura, que tem feito milagres e maravilhas, contrariando toda a lógica, toda a prudência, ela se decide a ir. Como eu disse no texto anterior, se eu apenas tocar na sua orla, tipo assim, ele nem vai sentir, nem vai perceber que eu toquei na sua orla. Tocar na orla é a parte do tecido que não toca no corpo, ela não encostou no corpo do Senhor Jesus, quando ele passava, ela tocou na orla do vestido, só na pontinha, tipo, eu não vou tocar nele, eu não vou desrespeitar ele, mas eu vou ser curado. E foi. A fé dela a curou, pelo poder de Jesus, mas mais do que isso, a coragem de assumir o que fez a salvou. Eu quero que você entenda, em Mateus capítulo 10, no versículo 33, vai dizer assim, mas aquele que me negar,
diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas duas pessoas, elas tiveram a oportunidade de se esquivarem e de negarem a Deus. Como eu disse, eu conversava com os jovens e eu falava assim, eu olho para esses dois personagens e vejo muito, especialmente eu estava com os jovens que estão na igreja, jovens que já foram batizados, jovens que fizeram a sua escolha, e eu falava com eles, pois é, vocês, ainda que não sendo, independentes, por serem tão jovens, mas vocês fizeram uma escolha, e nós somos livres para escolher, amém? Nós somos livres para escolher, o Senhor nos propõe liberdade, o Senhor nos propõe rompermos com a escravidão do pecado e sermos livres, mas nós somos escravos de nossas escolhas, aquilo que escolhemos, temos de ser firmes e manter-nos firmes, e não foi diferente com esse aqui. Eles tiveram que ser firmes, e não pode ser diferente. Eu falava com os jovens, pois são confrontados diariamente com um mundo de valores, e aí eu falo, não é simplesmente um mundo físico, mas um mundo de valores, onde muitas das coisas que são ensinadas dentro da igreja batem de confronto com o que eles ouvem e convivem no dia a dia. É o dia a dia deles, e diz isso não, isso aí é bobagem, não tem nada a ver. Eles são confrontados ao ponto de não serem mais reconhecidos como cristãos, perigando a fronteira de negarem ser cristãos. Não que isso seja um privilégio dos jovens. Hoje, ao término do culto aqui, eu tive a oportunidade, um andarilho, está vindo, ele é original lá de Duque de Caxias, mas estava vindo desde Macaé, e estava seguindo viagem, desviado do caminho do Senhor, estava com fome, pediu um prato de comida, eu tive a oportunidade de abençoá-lo, mas o melhor de tudo foi que a gente teve a oportunidade de conversar. Alcoolizado, e ele falava que ele cria que em algum momento o Senhor Jesus o curaria daquele vício. Eu falei, amém, amém. Mas eu falava, e você nessa história? Não, porque o Senhor Jesus tem poder para eu amanhecer e não ter mais desejo de beber. Eu creio. Eu falei, eu creio nisso, eu creio, amém. Mas eu creio também que se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Eu creio que se você não estiver disposto a padecer por Cristo, e padecer por Cristo vai ser isso. Eu tenho o desejo, eu tenho a vontade do pecado, eu tenho ainda vontade, como diziam os hebreus quando saíram, que saudade das cebolas, que saudade da comida do Egito. Eu tinha vontade de voltar para o cativeiro. Eu creio que a vontade possa existir, mas é necessário que caminhe no deserto, é necessário que não volte atrás, é necessário pagar um preço, é necessário estar disposto a lidar com as consequências, sabendo a quem você agora serve. Nós vemos a sequência aqui do texto de Jairo, que retoma o caminho e vai chegar à casa de Jairo, e aí você vê algo muito interessante, que estavam lá todos chorando, a menina morreu, e é bom lembrar que naquela época o sepultamento muitas das vezes acontecia no mesmo dia, tá bom? Morreu, fez-se um momento de luto, sepulta, porque
eles não tinham contato com os mortos, eles não queriam ter contato com os mortos, então eles enterravam rapidamente. Então aquilo ali já logo ia se tornar uma comitiva de sepultamento. Mas o Senhor Jesus, não, porque vocês estão chorando, ela não está morta não, ela só dorme. Ela só dorme. E no momento seguinte passam a rir dele. Passam a rir dele. Isso é algo que eu quero que você acorde. Às vezes, pessoas, e aí a gente está falando do chefe da sinagoga, pessoas que estão tão próximas, que estão no quarto com você, estão na sua sala, estão na sua casa, no seu convívio, parecendo estar ali no seu luto, na sua luta, mas elas estão prontas a debochar de você, elas estão prontas a virar as costas para você e rir de você, especialmente quando a sua fé diz que Deus vai fazer o impossível. Ela está morta e Deus diz, ela dorme. Ela não dorme nada, ela está morta. Menina, levanta. E ela levanta. O Senhor Jesus, Ele não conhece o impossível. Mas se você entender e se você ver na sequência, Ele vai chegar e vai falar para os pais, nem de comer a menina. Nem de comer a menina. Para a mulher de fluxo, Ele fala, vai-te em paz, retoma o seu caminho. Se você voltar no Gesareno, no endemoniado Gesareno, o endemoniado queria seguir com ele depois de liberto, e ele vai falar, não, você vai ficar aqui e vai anunciar o seu testemunho, você vai ficar aqui. Talvez eu e você não estejamos tão atentos ao que o Senhor Jesus espera de mim, espera de você, porque Ele nos deu o dom da vida. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, hoje nós que aceitamos o senhorio do Senhor Jesus, vivemos eternamente. Temos nossos pecados perdoados, o Senhor tem agido em nossas causas, algumas mais demoradas, outras mais rápidas, mas Ele não esquece de ninguém. Ele não deixa ninguém para trás, ainda que, como aconteceu com Jairo, nós estejamos esperando que ele fala algo, Senhor, fala algo, ainda que ele não fale de modo que audível e você perceba tão facilmente, mas Ele em sua palavra, Deus Emanuel, Deus presente, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos, Ele está comigo, Ele está com você, Ele não te abandona, Ele não te deixa para lá. Mas Ele precisa, pois a palavra vai dizer que Ele nos deu um espírito de ousadia, não de covardia, espírito de ousadia, de intrepidez. Pois que eu e você, independente do cenário que esteja diante de nós, independente do que os nossos olhos estão vendo, independente do que as pessoas próximas a nós estão nos falando, seu sonho já morreu, o seu tempo já passou, aquilo que você achava que ia acontecer não vai mais, independente do que você tem ouvido, o Senhor tem uma nova história para você. Para a gente já encerrar, abre comigo em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 vai dizer assim, ó. Dizia o Senhor Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Que eu e você, na ação de Deus, no mover do Espírito Santo do Senhor em nós, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo de Deus cumpra em nós o seu querer,
e nos ajude, porque sozinho nada podemos fazer, é o que o texto vai dizer, sozinhos nada podeis fazer. Tome uma escolha, aceite as consequências, acredite no Senhor, Ele é o seu Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, pastor Marco Aurélio.